Bom, pessoal, dando continuidade, então, à aula anterior, né? Hoje a gente vai fazer a parte 2 e encerrar, então, a parte de introdução à disciplina de medidas elétricas. Em relação à classificação dos instrumentos, como que eu posso classificar esses instrumentos? Existe ali, pela grandeza a ser medida, né? Como exemplo aqui, eu posso ter aqui um amperímetro na figura A, né, que vai medir a corrente elétrica, um voltímetro na figura B, que vai medir a minha tensão elétrica, um ohmímetro na figura C, que vai medir ali a resistência, né, de um corpo, de um condutor ou de um circuito. E na figura D ali eu tenho os watímetros, né, que ele pode ser analógico ou digital, assim como todos os outros, né, para medir ali minha potência ativa. Dentre outros instrumentos, né, eu tenho medidor de fator de potência, eu tenho medidor de frequência e assim por diante. Então, eu posso classificar primeiro como a grandeza a ser medida. Bom, a classificação dos instrumentos também pode ser em relação à apresentação das medidas, né? Ele pode ser um instrumento indicador, onde ele pode ter ali uma indicação de uma variável, de duas variáveis. No caso ali do exemplo, ele pode mostrar potência ativa, reativa e assim por diante. Tem os instrumentos também com um mostrador, então você tem um instrumento de medição ali, um multímetro, e ele tem ali um mostrador onde ele mostra os valores medidos, né, para você na tela, uma tensão, uma frequência, que seja. Tem também os instrumentos registradores, que são aqueles que memoriza a informação ou ela imprime já em tempo real a medição e ela pode medir mais de uma variável, né? No caso desses equipamentos, pode medir tensão, corrente, ela pode calcular as potências e já deixar tudo internamente, que a gente chama aí de memória de massa, né? Você pode deixar lá o instrumento um mês medindo ou mais e depois você faz a leitura dessa memória de massa e você tem um histórico do comportamento daquela energia, né, do que você está medindo, por aquele período que você deixou lá pela essa medição. Temos também os instrumentos integradores, né, que no caso aí dos medidores de quilowatt-hora, que tem aí o analógico e tem o digital, né, que ele vai integrando esses valores de consumo e no final do mês vem o leiturista e pega o valor, né, que está acumulado ali para poder gerar a sua fatura de energia. Tem também os instrumentos totalizadores, né, que determinam o valor medido através da soma dos valores parciais de grandeza. Que aí no caso, né, a gente tem os medidores de demanda, né, no primeiro ali no analógico, vocês podem ver aqui que tem um ponteiro que ele vai indicar aí a demanda, né, do consumidor, a demanda e vai sempre travar aqui na demanda máxima. E a gente vai ter uma aula específica sobre isso, não se preocupem. Tudo que eu estou falando aqui é só uma introdução, tá? A gente vai detalhar todos esses equipamentos aí ao longo do curso. Já no digital é mais fácil, né? Tudo isso é processado internamente no microcontrolador. Basta ele ter a leitura de tensão e corrente, o resto ele faz isso tudo eletronicamente. E no analógico não, né? Tudo tem que ser mecânico, então o ponteiro vai poder marcar a demanda e quando o leitorista vem fazer a leitura, ele reseta ali o ponteiro do medidor analógico. Aqui tem um exemplo, né, do consumo de energia, a potência, né, ativa do consumidor e aí tem a demanda registrada então aí pelo equipamento. Então, no caso do equipamento aqui específico, ela tem que segurar no maior valor de demanda máxima, que é o que vai ser faturado aí para o cliente. Mas deixa para a nossa aula de demanda, vou falar um pouquinho mais sobre os tipos de demanda, são vários tipos de demanda que existe e qual que é faturada, como que é a forma de analisar tudo isso, tá? Tempo de medição também, né? Tudo isso envolve. A classificação em relação ao uso, ele pode ser um instrumento industrial que é colocado em painel para ficar aferindo ali os dados de uma planta industrial, né, de um motor que seja, medir tensão. E tem hoje em dia muitos fabricantes que fabricam esses multimedidores aqui, que mede de tudo hoje, né? Então tudo concentrado numa pecinha pequenininha aí, reduziu muito o custo dos equipamentos. Então ele mede tensão, corrente, ele mostra a forma de onda, fator de potência,
até a distorção harmônica, tudo dentro desses medidores, multimedidores. E eles são feitos para encaixar em trilho DIN ou painel. E também temos os instrumentos de bancadas, né? Tem aqui o exemplo de um multímetro de bancada, mas existem outros que a gente utiliza aí na parte de pesquisa, na parte do ensino, nas disciplinas, né? Classificação em relação à corrente, ele pode ser um instrumento de corrente contínua ou ele pode ser um instrumento de corrente alternada. Isso se classifica muito nos medidores analógicos, né? Porque tudo é em função da corrente. Quando se trata de medidor analógico, o que faz o ponteiro refletir é em função da corrente que vai circular pelas bobinas do medidor. Então, quando fala em relação à corrente, ele pode ser então um medidor de corrente contínua ou um instrumento de corrente alternada. Nós vamos ver isso nas aulas futuras, tá? Não se preocupe, não fique aí preocupado que o professor está passando por cima, não. Nós vamos ter uma aula que vai detalhar o funcionamento desses instrumentos. Fiquem tranquilos. Quanto aos instrumentos eletromecânicos, é usual classificá-los quanto aos princípios de funcionamento do elemento motor, ou seja, eles podem ser instrumentos eletromagnéticos, os quais se baseiam nos efeitos magnéticos da corrente. Existem dois tipos, ou seja, instrumentos de bobina móvel e imã fixos e instrumentos de ferro móvel. Nós vamos ter uma aula específica para falar deles, ok? São as próximas aulas, vai ser específico sobre esses instrumentos. Temos instrumentos baseados no efeito térmico da corrente elétrica, temos instrumentos eletrodinâmicos, as quais se baseiam no efeito eletrodinâmico da corrente elétrica, temos instrumentos de indução, os quais se baseiam, como o próprio nome já indica, né, nos fenômenos de indução, também são conhecidos pelo nome de instrumentos de campo girante. Temos também os instrumentos eletrostáticos, né, cujo funcionamento se explica pelo efeito de cargas elétricas em repouso, né, que é eletricidade estática. Não vamos entrar em muito detalhe nesses outros instrumentos, porque eles são em sua menor quantidade e também já são equipamentos que já ficaram obsoletos, né? Existe bastante ainda no mercado, sim, existe em funcionamento, mas hoje em dia com a questão da digital, né, dos equipamentos digitais, dos microcontroladores, então não podemos focar muito nossa disciplina nesses equipamentos. Então vamos passar uma visão geral por cima de alguns deles e aí a gente foca na parte mesmo dos digitais, da forma de utilizar e como interpretar os dados medidos por esses equipamentos. Escala dos instrumentos, isso é muito importante aqui no nosso estudo. Escala ou range ou faixa de indicação. Se você olhar a figura ali, você vai ver um valor mínimo e você vai ver um valor máximo desse medidor de frequência. Então, entre esse valor mínimo e o valor máximo, você tem um range, né, que é uma faixa de medição, uma faixa de indicação. Qualquer frequência abaixo de 45 ele não consegue mostrar e acima de 65 também ele não consegue apresentar para a gente. Então, esses termos, escala, range ou faixa de indicação, são termos empregados como sinônimos e referem-se a um conjunto de valores compreendido entre os de máximo e mínimo capazes de serem medidos por um determinado instrumento. Então, tem instrumentos que não saem da escala 0 e vai até o máximo. Vocês vão ver aí que tem instrumentos, ponteiros de medição de tensão, que ele já sai do 100 e vai até o 300, né? Ah, professor, mas e o 90, 50? Não me interessa, porque eu quero medir uma tensão de 127, 220, 380. Então, por que eu vou querer ficar medindo 50 volts, 60? Se ele não estiver nessa faixa, tem alguma coisa errada, né? Aí precisa investigar com outros instrumentos. A amplitude entre os valores final e inicial da escala é conhecida então como span. Então essa amplitude aqui no nosso caso, ele é de 20, né? Se você pegar aqui entre 45 e 65, eu tenho aí 20 Hz de medição. Então é chamado de span. Aqui tem um exemplo numérico, né, que mostra aí, a frequência simples da figura ao lado apresenta um valor mínimo de leitura de 45 e o máximo de 65. Então, dessa forma, a escala, né, o range é de 45 a 65 e o span é de 20.
Outra coisa importante que a gente tem que analisar é que existe, às vezes, em alguns equipamentos, escala dupla, né? Como pode observar na primeira figura, tem um amperímetro analógico com duas escalas. E a escala que eu vou medir, que eu vou tirar o valor, né? Ele depende de qual ponto do terminal, do medidor, eu encaixei o conector. Então, existe um terminal base, aqui, e existe um terminal para escala de fundo de 6 A, então tem aqui 6 A, e tem o terminal para escala de 12. Então, se eu colocar a parte elétrica entre o comum e o 12, então eu vou usar a escala de cima, escala superior. Se eu fazer a conexão entre o comum e a escala de 6, eu vou fazer a leitura da corrente pela escala inferior. Outra opção que temos também é quando você tem apenas dois terminais, mas você tem aqui um seletor de escala. Aí eu já passo a ter mais escalas, né? Nesse caso aqui eu tenho 3 de escala. A escala de 150 volts, de 300 volts e de 600 volts. Mas aqui no meu medidor eu tenho apenas um fundo de escala. Então, como que eu faço para identificar quanto que eu estou medindo? Então, se eu tiver na escala de 150, eu vou multiplicar o valor lido por 1. Está aqui, ó, minha constante 1. Então, se ele lê 100, é 100 volts. Se eu coloco na escala de 300, eu vou multiplicar por 2, né? Porque o 300 ele tem o dobro desse fundo de escala. Então, se eu tiver o meu ponteiro indicando 100 volts, eu vou ter na realidade 200. E a mesma coisa acontece para a escala de 600, que ela é 4 vezes maior que a minha escala de 150. Então, o valor medido aqui precisa ser multiplicado por 4, para mim poder ter aí a minha medição real. Então, quando eu vou determinar o que vai ser medido, eu preciso ter noção de qual fundo de escala eu preciso colocar. Porque no caso do analógico, se você selecionar a escala de 150 e você vai medir um sinal que é 380 ou 220, o seu ponteiro ou cabelo vai bater lá no final do medidor. Você pode danificá-lo, né? Você pode danificar o instrumento. Então, recomenda-se que você coloque, quando você não sabe, na maior escala e você vem reduzindo a escala conforme você identifica o valor medido. Bom, o texto aqui, vocês têm aí o material escrito, né? Tá indicando aí, explicando o que eu acabei de falar para vocês em relação à figura do lado direito, tá? Que é um voltímetro analógico com escala fixa e multiplicadores. Temos também aqui alguns instrumentos, né, como os digitais, que ele tem a opção de você escolher a escala. Vou pegar aqui o meu multímetro amarelo, que está com uma imagem mais visível. Se eu for medir uma tensão contínua, né, que é tensão DC, ele tem a escala aqui de 200 milivolts, 2000 milivolts, que é 2 volts, 20 volts, 200 e 1000 volts. Então, eu posso selecionar qual escala do objeto ali, da situação, do meu circuito que eu vou medir. Então, se eu vou medir uma bateria de 12 volts, eu tenho que colocar na escala mais próxima a isso, para não prejudicar em relação ao erro. A gente vai ver isso ainda hoje. Então, eu vou colocar na escala de 20 para medir. Então, não posso colocar na escala de 1000 para medir um objeto, uma pilha de 1 volt e meio, né? Isso não é recomendado. Existem os equipamentos que têm o auto range, que você tem só um ponto para selecionar. Então, aqui é minha tensão alternada, aqui é minha tensão contínua, e o próprio instrumento define qual que é o melhor range para poder fazer aquela medição. Ou você pode simplesmente, se caso ele tiver a opção, né, que nem aqui o botão de range, nesse instrumento e nesse outro está aqui, você ir trocando ali o range de medição para poder adequar aquela medição que você está fazendo. Ainda em relação à escala, uma coisa muito importante nos instrumentos é o ajuste de zero, né? Nos instrumentos analógicos tem um ajuste de zero e alguns digitais também existe. Então, quando você não está medindo nada, você precisa que o ponteiro, né, ou a indicação no display, marque uma medição ali próxima de zero.
né? Ou você pode usar essa função, no caso do digital, para uma outra situação, no caso que você queira comparar, tipo no caso de uma balança, que você coloca um produto em cima e você tara no zero, né? Então, alguns instrumentos analógicos e digitais também têm a opção de você setar o zero ali. No caso do medidor analógico, você tem ali um pino, um parafuso para você ajustar o cabelinho ali do ponteiro para cima do zero, para que isso não afete ali o seu valor medido. No digital, ele tem um botão de zero, né, para zerar o valor. E tem alguns instrumentos que ele é um analógico com digital, que você gira ali o dispositivo de ajuste zero para poder ajustar a unidade zero, para poder então iniciar a sua medição. Tá? Estou trazendo aqui vários exemplos para vocês verem aí a infinidade de coisa que existe em relação aos instrumentos de medição. Tá? Erro em medidas elétricas. Bom, em um medidor analógico, e muitas vezes, o sistema precisa fornecer a energia para que ele mostre o valor medido. Então, se ele está pegando a energia do sistema, ele pode estar interferindo na medição de uma certa forma. Então, isso indica que o processo de medição frequentemente provoca uma perturbação na grandeza a ser avaliada. Então, sendo assim, uma vez que não se pode evitar a modificação introduzida pelo instrumento de medida, então o sistema procura minimizar esse erro, né? Ou identificar esse erro e já considerar esse erro na escala do medidor. Então, pelo exposto, né, que eu apresentei aqui agora, verifica-se que a leitura ou indicação de um medidor sempre estará sujeita a erros e incertezas, tanto nos instrumentos analógicos quanto também nos digitais. Isso vai acontecer e a gente vai descobrir como nas próximas aulas. Define-se o erro absoluto de medição, ela é a diferença entre o valor real, que é o verdadeiro, e o valor medido. Então, a diferença entre o real e o medido, a gente chama isso de erro absoluto da medição. E o que seria o erro sistemático? O erro sistemático, eles aparecerão em todas as medidas e sempre com o mesmo valor. Bom, se ele aparece em todas as medidas e com o mesmo valor, esse erro ele é fácil de ser corrigido. Então, eu posso compensar isso na minha calibração, fazer a calibração do meu equipamento para remover esse erro. Então, ele surge em geral devido às características inerentes da fabricação do instrumento, tais como tolerância dos componentes ou também como resultado do método utilizado na medição. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Emprego inadequado do instrumento e distúrbios ambientais também pode provocar esses erros. Em princípio, os erros sistemáticos podem ser reduzidos a valores desprezíveis por aferição com um padrão. Então, se a gente pegar um medidor padrão e calibrar esse medidor, eu posso corrigir e praticamente eliminar esses erros sistemáticos. E os erros acidentais? Quais seriam esses erros acidentais? Então, os erros acidentais eles surgem de forma aleatória para cada medição. Então, não dá para te falar o que vai afetar a sua medição. Pode variar de leitura para leitura e também afeta medidas de modos imprevisíveis, né? Então, você só vai descobrir isso na prática. E aí você vai chegar a uma situação onde você vai identificar esse erro e tentar corrigi-lo, né? Pode ser ali uma questão de um mau contato, de um cabo que esteja acontecendo e você consegue eliminar também esse erro. Em função desses aspectos, eles são de difícil eliminação. Então, já que é acidental, né? Porque se fosse previsto, você já ia lá e corrigia o erro, né? Mas pode ser que você faz a medição toda e não identifica onde que está o problema. Em instrumentos analógicos, por exemplo, eles podem surgir em função do atrito mecânico e desbalanço do sistema móvel, entre outros motivos. Então, vamos pegar aqui um erro acidental. Você pegou um instrumento móvel que tem que trabalhar na posição horizontal e você coloca ele inclinado, 45 graus, para você enxergar de uma forma melhor.
E isso vai provocar um erro de medição, porque ele não foi feito para trabalhar dessa forma. E aí você faz toda a medição e não identificou esse problema, não conseguiu corrigir. Então você vai ter um erro ali, a gente chama isso de erros então acidentais. Erros grosseiros. O que seriam os erros grosseiros? São classificados como grosseiros que surgem devido ao quê? Erros do ser humano, né? Então, o ser humano vai lá e provoca um erro grosseiro. Acontece muito isso. Infelizmente, vocês não vão ter as aulas de laboratórios práticas, que eu tenho certeza que vocês iriam produzir erros grosseiros no laboratório. E é esperado, porque é assim que vocês aprendem, é errando que a gente aprende. Bom, como exemplo, tem que ser a má utilização dos instrumentos. Então, vamos pegar aqui, ó, essa figura. Você tem aqui um multímetro analógico da Minipa. Se eu te entregar esse multímetro e mandar você medir uma corrente de um determinado circuito, provavelmente você pode causar erros grosseiros. Na conexão, professor? Também, mas é mais provável que você não saiba identificar a escala de medição ali no ponteiro. Você não saiba ler na tela do multímetro qual é o valor real da corrente a ser medida. Então a gente chama isso aí de erros grosseiros. Estes geralmente são os maiores erros encontrados em medições e são possíveis de ser diminuídos ou eliminados. Estudar, pessoal, tem que estudar um pouco, entender como funciona o equipamento, não ter medo de correr atrás e aí você passa então a utilizar da forma adequada. Primeiro então aprender a usar os instrumentos de medição para depois sair utilizando. Classificação das medições. Bom, ela pode ser classificada em relação aos erros relativos. Existe a classificação muita alta precisão, que um erro é inferior a 0,1%. Tem os instrumentos de alta precisão, que tem um erro de 0,1 a 1%. Precisão média de 1 a 5%. Precisão normal, que é de 5 a 10%. E baixa precisão, que vai de 10% ou mais, né? Que aí já é acima disso, você não tem tanta precisão. Mas, professor, por que eu quero um instrumento que tem uma baixa precisão? Geralmente, esses instrumentos eles são usados em situações de proteção, né? Não é uma medição para mim, como que eu posso dizer, faturar alguma coisa, te cobrar de alguma coisa, tipo uma balança, eu vou pesar alguma coisa para te cobrar. Não. Ele é um medidor que me precisa saber se tem ou não uma corrente numa certa escala. E um erro de 10% já é suficiente para falar para mim que tem uma corrente alta naquele circuito. Vou dar um exemplo aqui de um relé. E aí ele manda atuar o relé lá, a proteção, e desliga o circuito porque está tendo um curto-circuito que seja, né? Então, são N situações onde eu uso alguns instrumentos e outros. Ou eu tenho um painel para indicar ali a corrente de um motor e é só uma indicação mesmo para ver se está tudo bem a operação. Então, eu não preciso ter precisão naquela corrente. Eu só preciso ter uma referência. Então, um erro de 10% está adequado para o meu painel. Bom, mas o que seria o erro relativo? Estou aqui falando de vários percentuais de erro, mas o que seria o erro relativo? Bom, como todo engenheiro entende melhor a fórmula, né? O erro relativo ele é o quê? Ele é o valor real menos o valor medido dividido pelo valor real. Então, ele é o erro absoluto pelo valor real vezes 100. Então, você encontra aí o seu erro relativo. Bom, e a classe de exatidão? É interessante que você saiba qual que é o erro que o meu instrumento tem em cada ponto, né, da escala ali do meu medidor. Só que isso é impraticável, né? Não tem como a gente ficar, o fabricante te falar qual que é o erro em cada posição ali da sua escala. Então, é interessante que você conheça pelo menos um, né? E geralmente isso é feito em relação ao valor nominal do medidor ali, o fundo de escala que você está usando. Então, naturalmente, isso é impraticável, né? Você conhecer cada ponto nas medições cotidianas, o que leva à ideia de se conhecer ao menos uma ordem de grandeza dos erros cometidos. Então, desta forma, emprega-se o chamado classe de exatidão.
a qual se constitui em uma classificação dos instrumentos que estabelece a exatidão de uma medida dentro de uma faixa de valores. Então, dentro daquela faixa de valor ali, o fabricante fala, ó, a exatidão desse medidor é 1%. Então, em cima do fundo de escala que você tem um erro de 1% em relação ao valor máximo daquela escala. Então, com isso, observa-se que o erro que define a citada faixa é sempre expresso em relação ao valor final da escala, ou o valor nominal, né, do seu equipamento. Então, depende se ele não tem escala ou não. Quais são as classes de exatidão, então, dos equipamentos? Existem os equipamentos de classe de 0,05, né, mais ou menos 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1%, 1,5%, 2,5% e 5%. Nós vamos ver agora nas próximas slides que os meus equipamentos ele mostra essa classe de exatidão e também os digitais, isso vem no manual, né? Para aquela faixa de medição você tem uma classe de exatidão de tantos por cento. E isso afeta na hora de você comprar o produto, né, o medidor, de acordo com o que você vai utilizar, né? Para que fins você vai utilizar. Então, medidores para fim de faturamento, existe uma classe de exatidão máxima que eu posso colocar. Eu não quero colocar um medidor que tenha lá um erro muito alto de medição, que ao longo do tempo, ao longo do ano, eu vou ter um prejuízo ou lucro, né, como cliente. A mesma coisa é concessionária, isso não pode acontecer. Estou dando exemplo aqui em relação à nossa área de energia elétrica, tá? Bom, como se nota na tabela, um instrumento de classe 1 poderá ter no máximo um erro de mais ou menos 1% do valor final de escala, certo? Então, classe de exatidão 1, um erro de 1%. Se pegar aí um instrumento que ele tem uma escala de 0 a 100, vamos pegar aqui um voltímetro, então esse erro vai ser de 1 volt. Então, 1% de 100, que é o fundo de escala, 1 volts. Se eu pegar uma medição, então, fazer uma medição e ele medir lá para mim uma indicação lá no medidor de 98 volts, esse valor real ele pode estar variando entre 97 e 99. Pode ser 1 volt para cima, 1 volt para baixo. Ou seja, o valor real corresponde então a uma leitura de 98 volts, mas ela está entre 97 e 99. E o fabricante já te forneceu essa informação quando ele te fornece a classe de exatidão. Tá? E isso é uma situação importante que você precisa levar em consideração nas medições. Então, que tipo de medição você está fazendo? Então, você tem que considerar a parte da classe de exatidão. Vamos ver um exemplo aqui agora. A gente sabe que o erro relativo, então, ele é o erro absoluto dividido pelo valor real, certo? Vezes sempre a gente tem o valor percentual. No caso anterior, então, o erro absoluto ele é de 1 volt, né, no fundo de escala, pela classe de exatidão de 1%. Então, o erro relativo, para aquela medição de 98 volts, ela corresponde aí a um erro de mais ou menos 1,02%, né? Para uma medição nova agora, de 21 volts, o erro absoluto, a gente sabe que ele é 1 volts ou menos que isso, né? Porque ele é de 1%, então no fundo de escala, que é de 100, ele é o maior valor, né? Que seria 1 volts. Então ele pode estar variando, ele pode ser menor que isso. Então o valor real dessa medição de 21 volts pode ficar variando entre 20 e 22, certo? Então, se eu calcular agora aqui o erro cometido em relação à medida, né, o erro relativo, por sua vez, ele vai ser, então, a 1 volt, né, que é meu erro absoluto, dividido agora pela nova medição, 21 volts. Isso vai me dar um erro de mais ou menos 4,76. Vocês viram que quanto mais próximo eu tiver ao fundo de escala, menor é meu erro, né? Foi falado já que eu tenho um erro de acordo com o posicionamento da escala, mas não tem como eu saber esses erros, né? Então é dado o erro do fundo de escala, que é a minha classe de exatidão. Então, se eu tenho uma escala de 100 e vou medir alguma coisa de 21,
né? Eu estou longe da minha escala que eu estou medindo, né? Eu gostaria que o meu fundo de escala fosse o mais próximo possível dos meus 21 volts. Então, vocês viram aí que se eu for usar a escala de 100 para medir algo de 21, eu vou ter um erro relativo de 4,76%. Então, aumenta meu erro. Imagina se eu medir algo mais baixo ainda, 1,1 volts, certo? Então, o erro é muito maior. Bom, assim, então, verifica-se que a classe de exatidão, ela estabelece, na realidade, os limites de um erro absoluto, certo? Entretanto, o erro que se comete em relação à leitura, né, que é o erro relativo, ele é, na prática, muito mais interessante na definição de exatidão, mas como ilustrado, seu valor varia com a leitura, né? Esse valor ele varia ao longo da escala, então não tem como você definir isso. Os exemplos apresentados mostraram claramente que quanto menor a quantidade a ser medida em relação ao final da escala do instrumento, tanto maior será o erro. Em função do exposto, você tem que levar a seguinte situação para consideração. O valor da grandeza a ser medida não deve ser inferior ao valor da metade da escala do instrumento. Então, vamos supor assim, se eu for medir alguma coisa com fundo de escala de 100, é interessante que essa medição seja um valor maior que 50 volts, para mim poder reduzir esse erro de medição. Se não puder, você tem que diminuir a escala, né? Então, passar para uma escala menor de 40 volts, 30 volts, se existir, para você fazer a medição ali de 21, né? De 20 volts ali no exemplo, tá? Isso é só uma questão de exemplo. Então, na minha medição lá da bateria de 12 volts, não adianta eu colocar na escala de 1000, eu tenho que colocar na escala de 20, que é o mais próximo de 12. Então, leva sempre isso em mente. Sempre trabalhar com a escala mais próxima ao valor que você está medindo. Simbologia dos instrumentos de medidas elétricas. Então, vamos ver aqui quais são os símbolos que existem nesses equipamentos. Instrumentos analógicos, temos aqui então alguns, né? Medição de tensão, corrente e potência. Nos instrumentos digitais, tem aqui umas faixas, né? As escalas, que você pode estar selecionando, né? Algumas siglas, algumas letras que identifica aí o que você quer medir. Como vocês já estão em medidas, eu tenho certeza que vocês já usaram bastante o multímetro e vocês já identificam todas essas escalas, né? Caso tenha alguma dúvida, pode estar mandando aí uma mensagem, tá? Lá no AVA que eu vou estar respondendo vocês, ok? Existe uma infinidade de símbolos em relação à parte analógica, né? Essa imagem veio de uma norma que define os instrumentos analógicos. Então, quais são os símbolos mais importantes que eu preciso analisar? Temos a simbologia quanto às unidades de medidas, né? Então, eu tenho aqui o A de ampere, o V de volts, o F ou hertz de frequência, o símbolo de resistência, né? O ohms, né? O ohmímetro, o W de watts, de watímetro, aí tem o cosseno φ, né? Que mede o fator de potência, ou tem o sol φ, que é o fasímetro, que mede o ângulo, né? De defasamento entre tensão e corrente. Temos a simbologia quanto ao princípio de funcionamento, que ele pode ser um instrumento de ferro móvel, né? Ou um instrumento de bobina móvel. Então está aqui o símbolozinho. Princípio de funcionamento, nossa próxima aula. Temos o sistema eletrodinâmico, temos o sistema eletrodinâmico com bobina cruzada. O desenho aqui não veio, mas o cosseno φ trabalha com esse sistema, tá? Infelizmente eu não achei uma figura que aparecesse. Temos o sistema ressonante, que no caso aí do medidor de frequência. Simbologia quanto à posição de funcionamento. Os instrumentos ele pode trabalhar em 4 posições, né? Que a gente numerou aqui de 1, 2, 3 e 4. Na posição 1, tem ali o símbolo, né? Esse símbolo vai estar desenhado no equipamento. Esse instrumento foi feito para trabalhar com um ângulo maior que 90 graus. Então, está aqui uma inclinação, né, para frente, com um ângulo maior que 90.
Já o símbolo 2, ele indica que o equipamento foi feito para trabalhar em 90 graus. Se você colocar ele deitado em qualquer outra posição, vai dar erro de medição. Estou falando dos instrumentos analógicos, tá? Na posição 3, é um ângulo menor que 90. Geralmente esse ângulo ele vem escrito dentro do símbolo. Já já eu mostro essas imagens para vocês. Na posição 4, ângulo igual a 0. Foi feito para trabalhar no plano, né, horizontal da mesa ali, onde você vai utilizar. E se você mudar a posição desses, lembrando, se você mudar qualquer equipamento desse de posição que não seja essa indicada por ele, você vai provocar erro de medição. Há instrumentos que não trazem o símbolo característico da posição de funcionamento, então eles podem funcionar em qualquer posição. Aqui está mostrando então as imagens, né? Posição vertical, posição horizontal e posição inclinada. Na posição inclinada, então, ali ele trouxe a numeração, né, do ângulo de 60 graus para qual esse equipamento foi produzido. Existem outras, né, marcações que pode ser uma linha na horizontal ou na vertical que indica que ele deve trabalhar na posição horizontal ou na posição vertical. Simbologia quanto ao tipo de corrente. Ele pode ser de corrente contínua, está aqui, uma linha, corrente contínua, trabalhando então aqui a 90 graus, né? E corrente alternada, está aqui o símbolozinho da corrente alternada também operando aqui a 90 graus. Ou ambas, né? Então, instrumentos que trabalham com as duas. Amperímetro ele pode medir tanto corrente contínua como corrente alternada. Simbologia quanto à tensão de isolação. A tensão de isolação, ela define para você ali qual é a tensão máxima que você pode ligar aquele instrumento, né? Para que você não cause nenhum dano ao instrumento, né? Entre a parte metálica e a parte de isolação, e também risco de choque elétrico ali ao operador do equipamento. Então, geralmente, esse valor vem dentro de uma estrela com um número, e esse número indica qual que é essa tensão de isolamento desse equipamento. No caso do número 1, né, 1 kV, 2, 2 kV e 3, 3 kV. Uma informação importante: usar instrumentos de medidas elétricas que apresentam tensão de isolamento inferior à tensão da rede a ser medida pode causar dano aos instrumentos e risco ao operador. O instrumento pode ser utilizado sempre que sua tensão de isolação for maior que a tensão da rede. Nunca menor, tá, pessoal? Sempre maior. Então fica aí a observação. Simbologia quanto à classe de precisão. A classe de precisão, ela vem, né, que a gente acabou de ver aí, ela pode ser mais ou menos meio, mais ou menos 2, mais ou menos 5%, 1%, 1,5%, 2,5% e 5%. Então, a classe de precisão é a nossa classe de exatidão e ela vem escrita aqui, ó, em cima da indicação se é para corrente alternada ou corrente contínua. Então, aqui 0,5%, mais ou menos 2% e mais ou menos 1%. Isso aqui nos instrumentos analógicos. Instrumentos digitais. Bom, se os instrumentos analógicos, vocês vão ver ainda nas próximas aulas, mas já estou enfatizando aqui, o modelo dele básico de operação, ele é um amperímetro, né, para poder fazer com que o ponteiro desloque. Já nos instrumentos digitais, ele trabalha com a tensão medida, né? Tudo se transforma em tensão para daí poder colocar no display. Vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Quando vocês já fizeram aí cursos de Arduino, quando você vai medir um sensor, ele sempre te dá um valor de tensão de 0 a 5 volts. E essa tensão você transforma ela numa escala de temperatura, numa escala do que seja o sensor que você está medindo. Então, isso você está usando um instrumento de medição digital. Então, você trabalha ali com a tensão. A alteração da configuração inicial permite que sejam medidas outras grandezas, como corrente, resistência, frequência, temperatura e capacitância. Então, dependendo da configuração do meu circuito, que eu acabei de dar exemplo aqui agora da temperatura, né? Você converte isso internamente no circuito ali, no código de programação, e você
consegue transformar aquela tensão num valor de capacitância, de resistência, de frequência e assim por diante. Características construtivas. As características básicas dos instrumentos digitais é a conversão do sinal analógico, né, de entrada, em dado digital. Essa conversão usa um conversor analógico digital e é realizada por circuitos eletrônicos. Então, voltando novamente aí, vocês que estão chegando em medidas agora, já deve ter passado ali por eletrônica 2, não sei, acho que é nesse semestre agora, né? Mas também nos cursos, né, de Arduino ou de PIC, quando você pega um sinal de um sensor, ele é um sinal que está ali variando analogicamente e você transforma isso num valor digital, né? No valor de 0 a 1, um bit ali, e você trabalha com esse dado internamente, e aí com esse dado dentro do microcontrolador você faz o que você quer com ele, você joga no display qual escala você quer. Vamos pegar aqui medição de pressão, você tem lá um medidor de pressão que dá para você uma escala de 0,4 volts a 4,7 volts, estou falando um exemplo aqui de coisas que eu já usei, tá? E aí você pega essa escala, o datasheet do medidor de pressão, ele te fala lá de qual é a pressão mínima e qual a pressão máxima medida com esses valores. E aí você pode transformar essa escala em PSI, em MCA, em bar, depende então de como que você vai usar as constantes internamente dentro do microcontrolador. Então é muito mais fácil um medidor digital do que no analógico. O analógico ele é construtivamente feito para trabalhar daquele jeito. A parte mais evidente em um instrumento digital é o seu display, né? Então ele pode ser de dois tipos aqui, o que tem o LED e que tem o LCD, né? Então tem aquele displayzinho ali que mostra o LED de 7 segmentos, que mostra os números, e a gente também tem os instrumentos que usam o display LCD. Principais características operacionais de um equipamento digital. A resolução, né, a gente já viu aí ao longo da aula algumas situações, um tem escala, outros tem um alto range. A capacidade de contagem máxima no display, então ele pode chegar num valor, ele estoura, aí você tem que mudar de escala, né? Então quando aparecer, às vezes em alguns medidores, aparece um risco, né? Ou um -1, que significa que você estourou a escala, o fundo de escala, então você precisa mudar o botão para mudar a escala, para poder aparecer o valor. A exatidão dele, o fabricante fornece também, de acordo com a escala que você está usando. O tipo de categoria onde que ele pode ser utilizado. Eu vou até colocar um vídeo depois aqui no AVA explicando um pouquinho melhor sobre essa questão da categoria. Medição True RMS, né? Então agora com essas cargas não lineares, né? Porque os equipamentos, os medidores analógicos, eles foram feitos para medir 60 Hz. Hoje em dia, com as cargas não lineares, você tem muita erro de medição. Então você tem que adquirir equipamentos digitais que tenham a medição True RMS. Nós vamos ter um laboratório só para mostrar esses erros de medição. Eu vou medir cargas não lineares com equipamentos True RMS e equipamentos convencionais e vamos ver o que acontece. Em relação às categorias, os instrumentos eles são divididos em CAT1, CAT2, CAT3 e CAT4. Isso depende ali aonde que eu vou utilizar, né? A categoria ela define aí para mim uma segurança em relação aos equipamentos, em relação aos transientes, né? Os transitórios, as variações bruscas que acontecem em tensão. Então os equipamentos ali CAT1, CAT2 é para um uso mais residencial, coisas baixa tensão. E conforme eu vou aumentando o CAT, eu vou levando esses equipamentos para uma situação de um nível de tensão maior, uma proteção maior, tá? Para poder entender um pouco mais, eu vou procurar uma referência, né, algum vídeo na internet aqui que explica certinho e vocês podem estar aprofundando um pouquinho mais o conhecimento em relação à categoria. Bom, aonde que fica escrito essas categorias, né? Já que elas são tão importantes, aonde que elas estão? Ela vem no rodapé aqui de alguns instrumentos. Nesse aqui, no caso, está legível aqui, que é CAT2, se eu não estou enganado, 600 volts. Aqui é CAT2, no do meio, e no outro aqui também é CAT3 e CAT4, dependendo do nível de tensão, a escala ali que você está utilizando.
Considerando as categorias, quanto maiores, né, essas forem, mais resistentes serão então os instrumentos, né, em relação a surtos, a transitórios aí na rede. Os transientes em engenharia elétrica, ele é um surto, né, na tensão elétrica que ocorre num intervalo de tempo muito pequeno. Então já tinha falado um pouquinho sobre isso antes. E quanto maior o CAT, adivinha, mais caro vai ser o seu equipamento. Então, se eu pegar um equipamento lá que tem um CAT 4, com certeza eu vou pagar um pouco mais caro, porque ele é muito mais robusto em relação a esses transitórios, esse transiente, que você pode estar sujeito, né, a passar por isso, e ele vai proteger então o seu equipamento. Ok? Então a gente encerra aqui a parte de introdução da disciplina de medidas. Eu deixo aqui as referências utilizadas, tá também lá no material de vocês. E eu deixo aqui meus créditos, professora Madeleine da UFTM, que eu usei material, uma boa parte do material dela aqui para montar essa aula para vocês. Bom, e ao professor Fernando Belchior, que me forneceu a apostila dele de medidas elétricas lá da Unifei, e eu utilizei ela como referência aqui para montar esse material para vocês. Bom, a gente se vê na próxima aula então.